Os responsáveis pelo setor de qualidade de uma montadora de carros fizeram uma análise sobre quais peças apresentaram mais problemas durante o último semestre. Abaixo é ilustrada uma tabela com as quantidades de problemas apresentadas pelas respectivas peças. Então ele trouxe aqui na primeira coluna cada tipo de peça, né, e as suas quantidades. Ele pede o seguinte: com base nos dados apresentados, faça o que se pede. Desenvolva uma tabela contendo, além dos dados já apresentados, a frequência absoluta acumulada, a frequência relativa e a frequência relativa acumulada. Vamos criar uma tabela. A gente pode criar aqui uma tabela de... vai ser 9 linhas, tá? Vou criar uma tabela aqui rapidinho, para ficar organizado, e a gente já começa a calcular, tá? Fazer aqui 9 linhas, mais ou menos aqui já tá bom. 1, 2, 3, 9 linhas aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 2. Mais uma para fechar. Ok. A gente vai ter... ele está solicitando ali frequência absoluta acumulada, frequência relativa e frequência relativa acumulada. Então aqui nós já temos 3 colunas, né, com mais 2 do nome da peça e da quantidade, então a gente precisa de 5 colunas. Vamos fazer as 3 primeiras aqui, a gente já vai calculando só para a gente ter uma ideia mesmo, tá? Vai ficar meio torto aqui, mas aí a gente já vai calculando a frequência absoluta acumulada. Fazer 3 colunas. Eu vou fazer todas aqui. Aqui mais ou menos. E uma aqui para fechar. Ok. A gente pode estar fazendo diretamente no Excel também, tá? Mas eu quero fazer manual aqui para a gente entender como é que funciona ali os cálculos. Mas depois pode automatizar no Excel também e já calcular ali para todas as linhas, né? Fica bem mais prático pelo Excel também. Mas também vamos fazer no manual aqui para a gente entender. Então aqui seria peça, depois quantidade, depois frequência absoluta acumulada, colocar frequência ABS acumulada. Beleza. Aqui frequência relativa. Beleza, e a frequência relativa acumulada. A gente pode deixar depois em percentual também, para facilitar, tá? Frequência relativa acumulada. Beleza. Vamos já ordenar, né? Como são poucos dados aqui, a gente já consegue deixar em ordem, né? Então, o câmbio seria a nossa primeira peça. É a que possui o maior número de defeitos. Câmbio. Depois vem o velocímetro.
velocímetro, depois vem rodas, né? Importante a gente deixar na ordem decrescente aqui, tá? Porque é dessa forma que a gente consegue montar depois o gráfico de Pareto e tudo mais. Então depois rodas, e depois de rodas vem ignição. Depois de ignição vem maçaneta. Depois de maçaneta vem o volante. Volante e por último vem outros. Mas é só para a gente ter uma ideia aqui mesmo, vai ficar meio proporcional, vai ficar simétrico, mas só para ter uma ideia. E outros aqui, então. Eu fiz uma linha a mais ali. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Eu tinha contado errado, tinha contado como 8. Ok. Então, as quantidades, né? 68 para o câmbio. Deixa eu pegar a mesma fonte. 68. Depois, velocímetro é 50. Depois, rodas 41. 41. Depois, ignição 28. O nosso próximo ali é a maçaneta, que tem 21. Depois vem o volante, 13. E por último, outros, 5. 13. Por último aqui, outros, que é 5. Ok. Só apagar essa parte aqui de baixo. Show! E aí a gente vai fazer o seguinte. Na primeira frequência absoluta acumulada aqui, seria o próprio 68 do câmbio, né? Então é só repetir. Na segunda frequência, aí eu somo com a do velocímetro. Então seria 68 mais 50, beleza? Que daria 68 mais 50 tem que dar 118. Depois eu somo com a quantidade de efeito das rodas. E aí seria 118 mais 41. 118 mais 41, que daria 159. Depois somo com o da ignição. 159 mais 28, 187. Beleza? Depois 187 com o número de maçanetas, que é 21. Daria 208. Depois, com do volante, 208 mais 13, 221. E por fim, soma com outros, né? Aqui deu 208. 208 mais 13, 221. E por último, com outros, vai dar 226. Então, essa aqui seria a frequência absoluta acumulada, tá? Conforme vai aumentando ali o número de defeitos.